Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai desvendar os mistérios da gramática. A gramática é nossa norma de escrita e uso da língua. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com classe de palavras. O que são classes de palavras? Vamos pensar assim, uma organização de todas as palavras da língua portuguesa em classes. Eu tenho aquelas classes que nomeiam, aquelas classes que dão qualidade, eu tenho a classe que dá ideia de ação. Então elas foram divididas para organizar a nossa língua. Então olha só, as classes de palavras são 10. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Elas são divididas em variáveis e invariáveis. Olha a palavra bem simples. Posso usar variáveis ou flexionais ou invariáveis e não flexionais. Como assim, professor? Variável quer dizer que ela muda em gênero, número e grau. Professor, todas mudam em gênero, número e grau? Não, algumas. Então, quando eu falar variável, você sabe, ela pode mudar em gênero, número ou grau. E quando eu falo invariável, ela não se altera. Exemplo bem simples. Até, uma preposição. Existe até? Não. É sempre até. Ela é uma palavra invariável. E Paulo, que é um substantivo. Paulo é um substantivo e é uma palavra variável. Eu tenho Paulão, Paulinho, Paula. Tá? Observe a diferença. Então a palavra variável, ela muda em gênero, número e grau. E a invariável, ela não se flexiona. Vamos começar estudando as variáveis. Temos aqui o substantivo. Professor, uma coisa simples, uma palavra rápida para me lembrar o que é substantivo. Nomear. Qualquer coisa que eu possa nomear. Câmera, Adriano, Beto, Paula, todos são substantivos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Ana, Brasil e beleza. Lembrando, substantivo próprio, sempre letra maiúscula, tá bom? Ele sofre flexão de gênero, masculino e feminino. Flexão de número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Beleza? Vamos ao próximo. Temos aqui o verbo. Verbo é tudo que dá ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, correr, pular, jogar, andar. Estado. Estado tem a ver com uma pessoa está naquele momento. Por exemplo, ele ficou calado. Esse ficou é um verbo de estado, porque é o estado que a pessoa está, o jeito que ela se encontra. E o fenômeno? Você fala assim, professor, o que é fenômeno? Chovendo, garoando, neblinando, são verbos com fenômeno da natureza. Eles sofrem flexão de pessoa. Você já estudou, lembra? Os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essa é a pessoa. O número, eu tenho a primeira pessoa do plural, como eu tenho a primeira pessoa do singular. Eu tenho a segunda pessoa do plural, como eu tenho a segunda pessoa do singular. É a pessoa, digamos, singular e plural. E o tempo? Presente, passado, futuro. E o modo? O modo é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso vai ser matéria de estudo de vocês, mas vamos dar uma adiantada. O indicativo é quando a ação acontece. Então, ele jogou bola. Esse verbo está no indicativo. Quando eu digo subjuntivo, é uma ação que ainda vai vir a acontecer. Não é futuro, é uma ação que vai acontecer. Ele vai jogar bola amanhã. Então o verbo está no subjuntivo. Já o imperativo é a ordem. Joga bola, menino. Esse é o modo imperativo, ok? E a voz? A voz ativa, a voz passiva e a reflexiva. A língua portuguesa tem 3 vozes. Matéria de estudo importante para vocês. Vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mas será matéria de estudo mais à frente. Vamos ao próximo, o adjetivo. Lembre-se, adjetivo não é só qualidade boa, tá? Pode ser coisas ruins também, tá bom? Mas lembre-se, adjetivo é quando você dá qualidade, geralmente vinda junto com um substantivo. Exemplo, a, pronome, moça, substantivo e linda, adjetivo, tá bom? Ele pode sofrer variação de gênero, bonito e bonita, de número,
bonito e bonitos, que é singular e plural, ou grau, comparativo, subjuntivo. Ela é mais bonita, ou ela é menos bonita. Olha a comparação, o grau aí, tá bom? Pronome. Pronome é facinho, tá? Pronome é tudo que substitui um nome. Professor, ficou difícil. Então vamos tentar mudar. Pronome é outro nome. Olha só como é mais simples. Em vez de falar João, eu falo ele. É um pronome. Viu como é mais simples? Então lembrar, pronome é outro nome, tá? Olha o conceito aqui. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. O meu substantivo não é João, que dá nome às coisas? Então eu vou trocar o João. Então eu falo ele fugiu, tá? Observe aqui, a flexão é em gênero, número e pessoa. E por último aqui o nosso artigo. O artigo é a palavra que antecede o substantivo. O gato. A menina. Esse o e esse a são os nossos artigos. Eu tenho o e as, um e uns. O e os, a e as, um e uns, uma e umas. Gênero e número. Lembra, a gente está falando sobre palavras variáveis. Uma menina, umas meninas. Bom? E agora, um numeral. Facinho isso aí, hein? É a palavra que indica a posição, o número. Ele foi o primeiro. Ele foi o segundo. Ela foi a 39ª. A posição, uma forma de escala numérica, tá bom? Só flexão de gênero, de número e de grau. Olha só, professor, mas assim como de gênero. Eu tenho segundo ano ou tenho a segunda série. São flexões de gênero relacionadas a um numeral, tá bom? Agora a gente vai para as palavras invariáveis. Não flexionam, não se alteram. Tem que lembrar disso, é importante. Palavras invariáveis não se alteram. A gente tem primeiro a preposição. Professor, para que serve uma preposição? Serve para ligar duas palavras. Ela namora com Paulo. O com é nossa preposição. Eu vou tirar ela dali. Ela namora Paulo. Olha que estranho que fica. Então ela serve para ligar duas palavras. A próxima, conjunção. Conjunção é um elemento coesivo. Lembrar de coesão textual é importante. A conjunção liga dois termos ou duas orações. Escuta a minha frase. O professor estava dando aula e o aluno fugiu. Esse e é uma conjunção aditiva. Ela adiciona uma informação, tá? Mas ela não flexiona, ela é invariável. Próximo. Interjeição. É a palavra que exprime sentimentos. Você está jogando bola, de repente você cai no chão e você grita Jesus. É uma interjeição. Maria. Mamãe. Todas interjeições, tá? E por último, o nosso advérbio. O advérbio modifica um verbo ou um adjetivo. Como assim modificar? Por exemplo, o verbo vou. Eu digo eu vou. Eu coloco um advérbio. Eu não, advérbio de negação, vou. Eu altero o sentido do verbo. Tá? Por último, eu trouxe aqui um resumo da nossa aula que eu vou deixar para vocês, que é muito importante. Aqui estão as 10 classes de palavras e algumas dicas. Substantivo nomeia, artigo determina ou indetermina, adjetivo dá características, positivas ou negativas, pronome é aquele que muda o nome, substitui, lembrar disso aí, importante. A preposição que liga duas palavras, a conjunção que vai fazer a ligação de duas frases ou orações, a interjeição que é as emoções, Jesus, Paula, Maria, o verbo que expressa ações de ações, estados ou fenômeno da natureza. O verbo expressa ações, estado ou fenômeno da natureza. O advérbio, que altera o sentido do verbo. E por último, o numeral. Espero que a aula tenha sido muito boa. É muito bom falar sobre gramática. O melhor ainda é escrever na língua portuguesa. Até a próxima aula e até mais.